Hoje nós vamos continuar a nossa análise de KNR11, esse fundo imobiliário que estamos utilizando para analisá-lo na prática, com um ponto muito importante também, que é a vacância. Nós vamos entender o que é a vacância, a sua importância, como ela se apresenta nos relatórios, onde eu encontro a vacância nos relatórios, como eu interpreto esses dados, e no final deixarei também um desafio para vocês. Então, a vacância nada mais é do que a desocupação de um ou mais imóveis que você possui, nesse caso que o fundo possui. Imagine a seguinte história. Na aula passada disse que você é proprietário de um imóvel, agora você tem dois. Cada um você cobra um aluguel de 1.500, então no total você teria R$ 3.000 desses aluguéis, receita de aluguel. Mas um inquilino vai desocupar o imóvel, então você vai ter um imóvel vago. Essa vacância ela se apresenta tanto no financeiro quanto no físico. O físico porque o imóvel vai estar vago mesmo, não vai ter alguém ocupando ele ali fisicamente. Então, essa é a vacância física. A financeira é o que se apresenta no seu retorno. Se ele pagava 1.500 e não paga mais, pois ele saiu, então você vai ficar com 1.500 do outro imóvel. Ou seja, reduziu um pouco a sua receita. Então, essa é a importância da vacância, isso também se apresenta nos fundos imobiliários, tá? Nós temos alguns imóveis, lajes corporativas, como nós vimos aí nas aulas passadas, e é importante nós sabermos, eles estão ocupados? Qual é a vacância financeira? Qual é a vacância física? Vamos dar uma analisada nisso agora. Bem, você pode ver a vacância de algumas formas. Pelo informe trimestral você consegue. Mas eu acredito que a melhor forma de você visualizar a vacância são pelas plataformas Status Invest ou Fundos Explorer e também pelo relatório gerencial mais recente, tá? Nós vamos diretamente para a plataforma e para o relatório gerencial mais recente. Eu vou estar utilizando aqui o relatório mais recente. Foi publicado aí dia 2 de março de 2026. Eu vou até abrir ele aqui, tá? E nós já vamos procurar pela vacância, tá bom? Vamos descer um pouquinho aqui. E olha só, nem precisei descer muito para achar a vacância, tá? Eu vou até aumentar um pouco aqui para conversar com vocês. Esse ponto ele é muito importante, tá? Vejam só, nós temos aqui a evolução da vacância física e a financeira. Eu acabei de explicar o que é cada uma, tá? E ele coloca aqui sempre comparando com o ano passado, o mesmo período no ano passado e o período entre o período do ano passado e o que você se encontra. No caso, eu estou em março, então ele coloca todo esse período, de março de 2025 até o período que eu estou, fevereiro de 2026. Gente, um ponto muito importante, isso aqui eu trago como uma experiência, tá, que eu já tenho com análise de fundos imobiliários. Nós entendemos, tá, de acordo com os especialistas também da área, que uma vacância abaixo dos 15% ela é considerada saudável, tá bom? Me corrijam nos comentários se essa informação já foi atualizada. Eu acredito que não, essa informação então, ela é recente, tá? Por volta de 14, 15% é uma vacância considerada saudável, tá bom? Então, abaixo disso, tudo ok, tá? E com base nessa informação, isso eu estou tirando, cara, de especialistas da área, tá bom? De pessoas que têm um conhecimento técnico até maior do que o meu, chegaram a é unânime, tá? Chegaram a essa conclusão. Não é unânime, tá? Claro, tem especialistas que não concordam, desculpe. E a maioria avalia que 15%, abaixo de 15% é saudável. Então, olhando aqui já essa evolução, nós podemos ver que esse fundo imobiliário, nesse período de março de 2025 até fevereiro de 2026, não passou ali dos 6,25% de vacância financeira e na vacância física não passou de 4,60%. Então, olha só, não chegou nem perto de 10%, tá? Então, olhando assim já por cima, nós conseguimos ver que esse fundo, nesse período que nós estamos analisando, tem uma vacância muito boa, tá? Não pesa no resultado do fundo, e nós vamos concluir isso quando analisarmos os resultados, a receita, tá bom? E a vacância física também está baixa, ou seja, a gente pode concluir que a maior parte dos imóveis está ocupada, tá? Então, isso é muito bom. Nós queremos que os imóveis estejam ocupados, pois, estando ocupados, os inquilinos pagando certinho,
nós também vamos lucrar com os resultados que esse fundo tem. Então, eu vou até tirar um print dessa tela, dessa parte do relatório, e nós vamos fazer aqui nosso registro, tá? Opa. Podemos concluir no período analisado que o fundo tem uma vacância saudável, tá? A maior parte dos imóveis está ocupada. Tá bom? Então, esse é um resultado muito bom, tá? Nós podemos concluir isso aí com base nessa análise do gráfico da vacância. Mas vamos olhar aqui se nós temos em outra parte do relatório alguma informação sobre vacância também, tá? A carência, eu acho que eu já expliquei lá no blog sobre a questão das carências. Aqui ele coloca também a vacância por portfólio, tá? Olha só, juntando aí os setores, não dá nem 10,85% na vacância física dos escritórios e logístico, muito menos, tá? Então, mesmo assim, mesmo juntando esses setores, não é muita coisa, tá abaixo dos 15%, tá bom? Deixa eu ver se tem outros pontos aqui, ó, vacância financeira, tá aqui, ó. Também eles especificam em cada imóvel, tá? Mas podemos concluir já isso com base na análise do gráfico. Então, eu vou deixar um desafio para vocês. Chegando aqui ao final de mais um vídeo, eu acredito que essa conclusão, com base nesse período, já é satisfatória no momento, mas vou deixar um desafio aí para vocês. Por que vocês não acessam aqui esse portfólio de imóveis que está no relatório gerencial mais recente e analisam a vacância financeira de cada um deles? Lembrando, tá? Essa vacância que nós analisamos é uma porcentagem do geral, tá bom? De todos os imóveis. Mas, de repente, você não encontra um aqui que esteja 100% vago, tá bom? Seria interessante você fazer essa análise também e vou deixar como desafio para vocês, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, ela foi bem mais curta, porque a vacância realmente é um ponto que não dá muito trabalho de analisar, a não ser que você veja que em algum período está muito alta, passou dos 15%, aí você poderia acessar os relatórios daquele período e verificar por que ela aumentou, tá bom? Mas, como esse gráfico já é bem satisfatório, não há necessidade disso, tá? Então, fica esse desafio para vocês de analisar a vacância física e financeira de cada um desses imóveis do portfólio, tá bom? Vocês podem estar utilizando aí o relatório gerencial mais recente. Lá no final tem o portfólio de imóveis, tá bom? Dos imóveis e fazer essa análise. E nos vemos aí no próximo vídeo analisando já os resultados desse fundo.